Olá, amigos, com vocês, Portal de Luz. Nosso encontro semanal, e é sempre com muita alegria que nós o fazemos. Hoje nós vamos ter um programa especial, um programa diferente, como aliás tem sido os anteriores que fizemos. Nós estamos recebendo meu dileto amigo Geraldo Lemos Neto, o nosso Geraldinho, que está falando para nós a respeito desse período que estamos vivendo nesse momento e que teria como ponto culminante julho de 2019. É um prazer continuar a falar com você, viu? Prazer Geraldinho. é todo nosso, Marlene. Então, segundo o que nós estávamos conversando, falávamos das duas hipóteses. Uma cor-de-rosa, maravilhosa, que nós todos Desejamos. que nós todos queremos como finalidade, como da nossa vida terrena, mas falamos também da outra hipótese negativa. Mais dolorosa, mais difícil, né? E uma pergunta ficou no ar, né? Qual seria o papel do Brasil numa e na outra hipótese? Eu fiz essa mesma pergunta ao Chico, Marlene, que eu queria saber exatamente como que nós ficaríamos no Brasil diante desses movimentos difíceis de serem previstos. E, na ocasião, Chico então nos disse que, de qualquer maneira, o Brasil cumpriria o seu papel de pátria do Evangelho, de coração do mundo e pátria do Evangelho. Naturalmente, seria muito melhor para nós se a humanidade terrestre como um todo escolhesse o melhor caminho, aquele caminho da paz, da concórdia, da união, porque aí, naturalmente, todas as forças se congregariam para o bem de todos. Certo. E nesse particular, o Chico fez menção ao progresso econômico e social do Brasil. Caso a humanidade não opte pela guerra, que o Brasil teria, então, as portas abertas ao seu crescimento econômico, a difusão da sua riqueza também no comércio com os restantes povos, com as outras nações, que ele cresceria muito em importância. Neste particular, ele tinha feito essa previsão de que nós acharíamos petróleo no mar. Ele disse isso? Disse isso. E Eurípides, outro dia estive em Uberaba, conversando com Eurípides, ele se lembrou disso. E na época, eu confesso a você, Marlene, que eu até pensei, gente, o Chico é um ufanista, porque na época nós éramos totalmente dependentes de importação de óleo. Não tínhamos autossuficiência, a nossa produção era menor do que 15% do nosso consumo, não é? Então eu imaginava realmente que isso era mais um ufanismo da parte do Chico, no sentido de defender a pátria brasileira, e hoje ele deve estar rindo de mim, não é? Porque o Brasil de fato descobriu as maiores reservas de petróleo dos últimos tempos e tem progredido muito, e o que levou a Petrobras a ser hoje uma das maiores empresas de energia do mundo, coisa que ele falava em 1986, né? E o Chico dizia o seguinte, que o progresso do Brasil iria elevar também a reboque a cultura brasileira para o exterior. Como aqui, em nossa nação, o espiritismo progrediu bastante na difusão, especialmente do livro espírita, que havia alcançado o coração dos brasileiros e que tinha dentro do Brasil um progresso e uma difusão muito intensa, que naturalmente com esse intercâmbio cultural maior com o exterior, os livros espíritas também seriam levados às outras nações. Hoje a gente vê isso, especialmente depois do transcurso do centenário de Chico Xavier, quando as instituições responsáveis
pela divulgação da própria obra dele, passaram a traduzir muitas das obras, inclusive as obras de André Luiz e de Emmanuel, para diversos idiomas, né? Idiomas europeus e até mesmo para o japonês e outros mais, como o grego e o russo. Então, o caminho natural seria através do intercâmbio cultural. E aí sim, o mundo conheceria o Espiritismo mais profundamente, tendo em vista a elevação do Brasil no concerto das nações e a crescente importância de nossa nação perante as outras congêneres. Então, o que você está dizendo é ainda uma lua de mel com a espiritualidade, Exato. né? Esta é a melhor hipótese. Essa é a melhor hipótese, aquela que nos colocará como pátria do Evangelho num ambiente de paz e de amor. De concórdia. E de concórdia, né? Porque coração do mundo, ele já é, afinal de contas, por natureza. Mas, e na hipótese ruim? Quer dizer, se houver a guerra, a terceira guerra? Infelizmente, Marlene, o Brasil também haverá de sofrer, porque, como uma nação inserida no contexto global, as consequências virão. E o Chico fez referência a uma invasão das forças dos países do hemisfério norte. Quer dizer, eles iriam sofrer os cataclismos e, vamos dizer, vai sobrar alguém, né, por lá, e os que sobrarem, eles ainda virão para invadir o hemisfério sul? Sim. Naturalmente, nem todo mundo perecerá. E nós temos que reconhecer que eles ainda têm o poderio militar, né? E o Chico fez menção que o que restaria da ONU, a Organização das Nações Unidas, num caso de emergência, se reuniria para decidir que, estando o hemisfério norte numa condição inabitável à sobrevivência humana, não é? Então, que essas nações, tendo em vista as prerrogativas do seu próprio desenvolvimento sociocultural e militar, viriam dividir as terras que sobrassem, as terras cultiváveis e as terras que pudessem ser habitáveis, não é, pelos sobreviventes do hemisfério sul. E no hemisfério sul, ele vai englobar, o Chico fez menção não só ao Brasil, como toda a América do Sul, não é? O sul da África, aquela parte da África abaixo do Equador, e também a Austrália, a chamada Oceania, que esta região, que é minoria hoje em dia, não é, no concerto das nações, seria a região preservada de maiores influências no sentido da radiação atômica e também a região que sofreria menos no sentido das convulsões telúricas. Quer dizer, nós teríamos que ceder terras. Nós teremos que ceder terras. E eu me lembro que o Chico levantou a mão esquerda e fez um sinal como se o Brasil seria dividido, pela explicação dele próprio, em 4 novas nações. 4 novas? 4 novas nações. Que nós não poderíamos mais seguir com a íntegra do nosso território, com a integridade do nosso território, e que estas forças de ocupação militar, eu fiz questão de esclarecer isso com o Chico. Perguntei, mas eles vêm mesmo, militarmente falando? Ele falou assim, vêm, o Chico falou comigo. Eles vêm com poderio militar e vão dividir o Brasil e nós não vamos ter condições de dizer não, primeiro porque não temos capacidade militar de reação. Segundo, porque a nossa própria condição como nação é de hospitalidade, é de cordialidade. Nós não temos tendência bélica, né? Não temos tendência bélica. Nós já abrigamos, não é por acaso
que ao longo do século XX, desde o final do século XIX, segundo o Chico me explicou, o Brasil vem recebendo imigrantes de outras terras, imigrantes não só da Europa, mas também da Ásia, como japoneses, coreanos, né? E também de outras nações. Você acha, então, que a divisão vai se dar de que maneira no nosso país? Bom, o Chico explicou o seguinte: aos brasileiros, o que será do Brasil do futuro? Ele respondeu: o Brasil do futuro será os 4 estados do Sudeste brasileiro, então unindo São Paulo, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo, somados com o estado de Goiás, parte do estado de Goiás e o Distrito Federal. Este será o Brasil do terceiro milênio neste caso. Na pior hipótese. Na pior hipótese. Então, a nós brasileiros será dada esta região para o desenvolvimento da nossa cultura e também da nossa nação. As outras regiões do país serão divididas proporcionalmente. O Chico explicou, por exemplo, que os europeus virão ocupar os 3 estados do sul do país, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que serão unidos também ao Uruguai, à Argentina e ao Chile. Quer dizer, vão formar o Cone Sul. O Cone Sul. Naturalmente, pelas próprias afinidades que existem entre as nações europeias e estes países e o sul do Brasil, eles escolherão essa parte. O que mostra também que não é só o Brasil que vai sofrer esse tipo de ocupação. Uma confluência de países, né? Porque também a Argentina será ocupada e, conforme o Chico disse, o Uruguai, pelos europeus. Os orientais, somando aí os chineses, japoneses e coreanos, virão ocupar o centro-oeste do Brasil. Então, os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, unindo com o Paraguai, a Bolívia e o Peru, serão naturalmente unidas, toda essa região será unida para a ocupação dos povos amarelos, né, dos povos da raça amarela. E aí toda uma conjugação de forças e uma coisa curiosa, porque o Chico mesmo nos falou que já naquela ocasião, em 1986, já havia uma imigração de origem oriental nesses estados do Centro-Oeste. Sem dúvida. Né? Aí ele fez menção à Amazônia, que os estados do norte do país, Amazonas, Pará e os outros estados, seriam ocupados pelos norte-americanos, canadenses e mexicanos que estivessem na condição de imigrantes de suas terras natais, para também confluírem essa região, unirem essa região com a Colômbia e a Venezuela. E eu perguntei, e o Nordeste? Ele falou, o Nordeste será destinado aos povos da raça eslava, dos povos eslavos, especialmente os russos, que viriam ocupar os estados do Nordeste. E será que nós vamos ser a pátria do Evangelho para aceitar tudo isso, se for a pior hipótese que predominar? É interessante, Marlene, que eu vou fazer menção aqui no início do nosso primeiro programa, quando o Chico faz referência de que o Cristo passou pelo martírio da cruz, não é? Certo. Da humilhação, do vilipêndio. De certa forma, a pátria do Evangelho terá que seguir este mesmo caminho, o Gólgota do sofrimento, da humilhação, não é? E do vilipêndio, embora provisório, naturalmente, porque o Chico explicou muito o sentido espiritual dessa união, porque aparentemente isso seria uma grande violência para todos nós, sem dúvida nenhuma que será, se acontecer, né? Nenhum de nós quer isto, nós todos torcemos pela melhor hipótese, mas no caso de acontecer a guerra, esta será
a pior das hipóteses, então vamos enfrentar uma situação difícil. É uma situação de humilhação? É. Mas o próprio Chico nos disse o seguinte: nós vamos aprender muito como nação com estes povos invasores. Sem dúvida. Eles vão trazer a cultura deles, o que eles aprenderam, né? Exatamente. Ele ainda pontuou para mim o que nós aprenderíamos com cada um desses povos, né? No caso dos norte-americanos, por exemplo, ele citou que o brasileiro iria aprender o respeito às leis, o respeito ao direito, né? O respeito ao trabalho, que isso está bastante imiscuído na sociedade norte-americana. No caso dos europeus, nós teríamos a tiracolo, vamos dizer assim, o amor dos europeus à cultura, às artes, à filosofia, não é? Especialmente à música de condição mais erudita, à história, à preservação da história. Então aprenderíamos muito com os europeus nesse sentido. E com os povos do Oriente, nós aprenderíamos o respeito aos anciãos, né? O respeito aos ancestrais, às tradições históricas, milenares, a questão da disciplina, porque o Chico fez muita menção a isso, que o povo oriental é um povo que está mais acostumado à disciplina. Isso. E que isso seria muito benéfico. E que porque nós somos mais pelo arrobo, né? Exatamente. Pela emoção da hora, pela emoção. Etc. E o oriental não. O oriental já tem dentro de si aquela disciplina que ele aprendeu de muitos séculos, não é? Então, realmente é um panorama preocupante, né? É difícil, né, Marlene? Difícil, né? E nós estamos aqui com aquela melhor das intenções de falarmos de profecias que não vão ocorrer, né? Exatamente. Que não vão acontecer, mas é nossa obrigação falar, né? Aliás, o que nos moveu a vir a público contar aquilo que sabíamos, né? E que sabemos, não é outra motivação, senão a de torcer realmente, com todas as fibras da nossa alma, para que as profecias não ocorram, não venham a se confirmar. De fato, porque, segundo o próprio Emmanuel diz, elas vêm ao mundo para nos alertar, para não serem cumpridas. Exato. É como se fosse um despertador, né? É. No fundo, nós estamos sendo despertados pela profecia para que a gente tome jeito e não siga pela pior hipótese. Essa que é a função da profecia, não é? O Chico Xavier, naturalmente, que também funcionou como um profeta neste caso, dando a nós essa revelação toda das decisões ocorridas na vida mais alta, no ano de 1969, que estendeu este prazo extra à humanidade de 50 anos para que ela pudesse caminhar pela paz. Agora, se ela não caminhar pela paz, porque nós estamos sob a lei do livre-arbítrio, não é? Nós decidimos o nosso próprio destino. Nós escolhemos. Nós escolhemos. Se nós escolhemos, ainda é tempo de escolher. É verdade. Não é? É verdade. Nós estamos ainda dentro desse prazo. E o nosso programa tem essa finalidade. Exato. A de torcer para que todos juntos possamos resolver da melhor forma possível. Né? Forma possível. Mas nós teremos a ajuda do plano espiritual, especialmente aqui no Brasil, de espíritos que estejam reencarnando por aqui? Sem dúvida nenhuma, não é, Marlene? Eu ainda perguntei ao Chico se o Brasil estaria isento de sofrer as questões das revoluções terrestres, né? Dos terremotos e maremotos. Ele me disse, infelizmente não, o Brasil vai sofrer também, porque nós temos uma costa muito vasta, não é? Os oceanos vão naturalmente mudar com a elevação do seu nível de águas,
e que sofreríamos também terremotos e maremotos, só que em muito menor escala do que o que ocorrerá no hemisfério norte. A quantidade é menor. A quantidade, né? E a intensidade dos problemas telúricos, vamos dizer assim, do Brasil serão muito menores em comparação com outras regiões do planeta. Agora, tudo isso o Chico explicou que faz parte de uma programação espiritual mais ampla, tendo em vista o grande futuro. Não é? Aqui no solo brasileiro de hoje, essa grande nação de mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, não é? Que se espalha por mais da metade da América do Sul, aqui, com a união desses povos todos, porque eu perguntei a ele, tudo bem, Chico, eles virão trazer esses conhecimentos e esses benefícios. E nós, brasileiros, o que nós vamos dar a eles? Aí o Chico explicou, nós vamos dar a eles a noção mais alta da vida espiritual. É aí que ele fala do exemplo do Cristo, quando o Cristo larga a cruz, não é? Depois da cruz ele larga a cruz, ressuscita, ascende, né? Ressuscita e vem trazer a notícia da vida imortal para os discípulos, para os seus seguidores. E que essa também será a função do Brasil no caso da pior hipótese. Nós sofreríamos a humilhação, sofreríamos o vilipêndio. Teríamos a cruz, né? Teríamos uma hipotética cruz do sofrimento, mas que a partir desse sofrimento, o próprio interior do coração brasileiro, não é? Que é o Chico fazia menção a essa gente boa e simples, não é? Acostumada a ter fé em Deus acima de todas as coisas, independentemente de escola religiosa, não é? Porque nós somos a pátria do Evangelho, mas não é só espírita, não. A pátria do Evangelho também dos católicos, dos protestantes. Todos que renascem aqui. Todos que renascem aqui trazem no coração o Cristo e a noção da sua mensagem, né, libertadora. Então, que esta função nós teríamos nesse novo concerto das nações. Levar aos povos a noção da espiritualidade, da vida mais alta, da mediunidade com Jesus, da certeza da continuidade da vida além túmulo, né? Da comunicabilidade dos espíritos com os habitantes da terra. Tudo isso viria colaborar para que nós começássemos a construir um mundo novo. E, Geraldinho, é muito assunto. É muito assunto. Nós vamos, então, chamá-lo para uma próxima entrevista, no nosso próximo programa, porque temos ainda assuntos importantes. Não só que o Chico disse, mas, igualmente, as nossas conclusões, ou, de alguma maneira, o que nós estamos pensando sobre o assunto, não é? Olá, amigos. Estamos iniciando o Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Como sabem, nós estamos entrevistando em uma série muito especial, não será 2012, mas 2019, estamos entrevistando Geraldo Lemos Neto, o nosso Geraldinho. Vamos, então, continuar? Vamos, Marlene. Então, com muita alegria. Nós, Geraldinho, já ficamos sabendo que nesta reunião de 1969, com as potências angélicas do Sistema Solar, foi dada a moratória a fim de que cumpríssemos 50 anos a partir dessa data, né? O que terminaria em julho de 2019, e a melhor das hipóteses que nos foi colocada pelo Cristo, nosso Senhor e Mestre, é a de que as nações se suportem, não haja guerra,
não haja, principalmente, um grande cataclismo bélico nuclear que viria trazer uma destruição muito grande ao nosso planeta. E discutimos já, em diversas reprises, as ideias, numa hipótese ou noutra hipótese, sempre guiados pelas profecias de Chico Xavier. Exatamente. Por tudo aquilo que ele ficou sabendo da espiritualidade e que nos trouxe para nos dar um rumo, um sentido nesse final de milênio e início do outro. Muito bem, agora eu pergunto a você, nessa reunião de 2019, foi decidido mais alguma coisa? A reunião de 1969. 1969, desculpe. A reunião das potências angélicas, né, sob a presidência do Cristo. O Chico também fez menção de que eles decidiram outros pontos interessantes para o nosso próprio desenvolvimento. E essa que eu vou falar agora foi uma condição, inclusive, solicitada pelas outras potências angélicas dos outros orbes planetários do Sistema Solar, como uma pré-condição deles no sentido de favorecer o desenvolvimento da Terra. E Jesus, como sendo nosso governador divino, não é? O representante máximo de Deus perante a comunidade terrena, aceitou essa condição imposta também pelos seres angélicos de outros orbes planetários. Eles pediram e Jesus concordou que a data limite para a encarnação na face da Terra de espíritos comprometidos, muito comprometidos com a lei, fosse o ano de 2000. E o Chico me explicou que até o ano de 2000 poderiam então reencarnar na Terra os espíritos que habitavam as zonas mais sombrias da espiritualidade. Mas que após o ano de 2000 isso não mais seria possível, porque só seria dada esta chance de reencarnar na Terra após o ano de 2000 aos espíritos que houvessem adquirido no carreiro dos milênios, nas várias encarnações, em muitos séculos, já um pendor para a paz, para a concórdia e para a união. Quer dizer, então, que a data limite para a reencarnação dos espíritos atrasados ou muito inferiormente colocados na escala espiritual seria e foi o ano 2000. Foi o ano de 2000. Certo. Quer dizer que os que estão renascendo agora são espíritos que vão ficar na Terra. Que vão ficar. Já são espíritos que já trazem um patrimônio de moralidade e de cultura mais avançado. Vão herdar a Terra porque já possuem brandura, né, e são pacíficos. E são pacíficos. Isso. Olha que coisa curiosa, a engenharia celeste, não é? Tudo, no fundo, tem o seu sentido, o encadeamento perfeito, como uma perfeita engrenagem. Isso. Que nos escapa a observação diminuta, tendo em vista o nosso ângulo de visão muito estreito aqui na face da Terra. Né? Eu sempre costumo dizer que nós estamos vendo aqui embaixo da montanha. Não temos a visão dos espíritos que estão, não é, no ápice, né, da montanha. Na coordenação de todo esse processo. Então, o que mais foi dito pelo Chico em relação ao Brasil, ao mundo, e que veio como orientação das potências angélicas, né? Ele disse, então, o seguinte, que esses espíritos que renasceriam depois do ano de 2000, eles estariam chegando na sua, passando pela juventude exatamente no ano de 2019. Sei. E que, caso a humanidade seguisse pelo melhor caminho, ele já, como trintões, não é? Certo. Um pouco mais adiante, em 2030,
já estariam assumindo as suas responsabilidades coletivas, certo. Já com uma outra mentalidade, né? Uma mentalidade mais arejada, uma predisposição maior para a paz, para o progresso, para a união, para a fraternidade, e que todo esse processo, que naturalmente ele é paulatino, se culminaria no ano de 2057, quando a codificação espírita completasse 2 séculos. Certo. Então, 2057 seria uma outra data, né, em que o terceiro milênio, de fato, se iniciaria. Seria, vamos dizer assim, a era de regeneração em sua plenitude. Certo. Né? Tendo em vista, é bom que se diga isso, nós estamos pensando pela melhor hipótese. Ah, sim. Né? No caso da melhor hipótese, aquela em que não haveria a guerra até 2019, esses espíritos já mais amadurecidos, que reencarnaram a partir do ano 2000 e que já estariam assumindo as suas posições de comando na sociedade terrestre, alguns deles até mesmo comandando as grandes nações do planeta, ao chegarmos em 2057, já teríamos, com o progresso das ciências que o Chico mencionou, não é? Com o avanço da medicina, solucionando através do DNA todo o problema das doenças, com o avanço social que ele mencionou, no sentido de erradicação da fome e da miséria, não é? Com o avanço também que ele havia mencionado das telecomunicações e do acesso à cultura. Hoje, naquela época não existia isso, em 1986, quando conversamos, né? Mas hoje já existe a internet de banda larga, disseminando a cultura a toda a gente, não é? Então, tudo isso somado, ainda também com o apoio das sociedades extraterrenas, não é? De outros orbes planetários, a partir de 2019, tudo isso conjugado seria naturalmente um catalisador de forças incrível que faria com que a Terra finalmente galgasse o degrau de planeta de expiações e de provas para o degrau superior de planeta de regeneração. Esta melhor hipótese, a hipótese de nós escolhermos o caminho do amor e do bem, ela traria para nós benefícios muito mais imediatos. Certo. Agora, no Brasil especificamente, reencarnariam quais espíritos? Quais os que estão previstos para reencarnar? No Brasil, o Chico fez menção que nesta reunião também foi decidida a reencarnação de seu benfeitor Emanuel, não é? Coisa que mais tarde ele vai confirmar exatamente no ano de 2000, quando Emanuel de fato reencarnou, até aqui mesmo no estado de São Paulo, para desempenhar uma missão de esclarecimento evangélico. Então, ele sempre nos disse em Uberaba, quando a gente estava mais junto dele, né? E que Emmanuel reencarnaria e que seria professor, né? Sim. E depois nós soubemos da reencarnação de Emmanuel, inclusive ele disse até no programa do Gugu e também para amigas nossas, né? Exato. Que Emmanuel já estava reencarnado. Para o Gugu ele disse que estava em vias de reencarnação em 1995, né? Então, acho que vamos contar, acho não, tenho certeza que vamos contar com uma alma extraordinária para nos ajudar aí nesse período de transição, né? A mim também ele revelou essa questão da reencarnação de Emmanuel, ainda brincou que eles iriam trocar de posição, não é? O Chico ficaria na espiritualidade, orientando as tarefas de Emanuel reencarnado. E Emmanuel, então, aliás, o Chico primeiro falou com Emmanuel: e você vai ver o quão difícil é ser médium na Terra. E o Emmanuel retrucou para ele: pois você vai ver também o quão difícil é guiar um médium na Terra.
Vão trocar de posição e cada um vai ver a dificuldade que vai passar. E o curioso, Marlene, é que ele também revelou o seguinte, que a tarefa dos dois só iria se completar no final do século XXI, depois de 3 séculos de trabalhos conjuntos. É uma informação curiosa para a gente pensar, não é? É, verdade. Porque nós nos lembramos que Emmanuel está na codificação, o próprio Chico disse, era um dos espíritos que participou ao assessorar Allan Kardec na França, inclusive sendo o autor daquela mensagem, o egoísmo constante do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, no Brasil, ele é o guia e mentor de Chico Xavier, e no século XXI as posições se invertem. Mas eu acho que ele foi modesto, porque quando, da época do Manuel da Nóbrega, né? 1550 e pouco, da tarefa dele aqui, eles já se preparavam para as tarefas de agora. Então, Chico resolveu dizer 3 séculos, mas é muito mais, né? Na verdade. É porque ele fez menção ao Consolador, né? Certo. A tarefa com o Espiritismo. Com o Espiritismo. Que mas só você veio vê, a partir do século XIX. Mas você vê, essa parceria vem de longe. Vem de longe, vem de longa data. Né? Longa data. Agora, a par da reencarnação de Emmanuel, ele também fez menção que para o Brasil viriam também os grandes artistas da história humana. Reencarnariam aqui grandes compositores, grandes poetas, grandes literatos, grandes filósofos, porque ele também me fez uma afirmação curiosa, dizendo que o século XX seria conhecido no futuro como o século das ciências, o século da tecnologia. O foi. Não é? E de fato o foi. Que o grande salto tecnológico e científico da humanidade, sem dúvida nenhuma, ocorreu durante o século XX. Mas que o século XXI, no caso da melhor hipótese, né, que o século XXI será conhecido no futuro pela humanidade terrestre como o século das artes, da filosofia e da espiritualidade. Da onde Chico tirava tanta sabedoria, né? Eu desconfio de que ele é um de nossos principais orientadores, né? É verdade. Guia da humanidade, né? No concerto das nações. O cidadão do mundo. Sem dúvida nenhuma. Porque ele era uma enciclopédia viva, né, Marlene? É verdade. Como é que ele sabia de tudo isso? Detalhes. Impressionante. E gostava muito de conversar. Aparentemente, quando chegava uma pessoa, ou um literato, ou algum cientista especializado em determinada área, normalmente o Chico ficava calado, não é? E deixava que a pessoa falasse, expusesse as suas ideias e tudo. E ele humildemente dizia, que coisa, hein? Verdade. Né? Exclamava, mas quando ele tomava a palavra, todos ficavam mudos. É ou não Verdade. Você presenciou muito isso. Muita sabedoria, nossa. Todos. E quanto, realmente. Mas, como é que você se sentiu com tudo isso guardado e vem se sentindo, né, desde 1986? Como é que é essa situação para você? Eu confesso a você, Marlene, que eu fiquei muito preocupado. Primeiro porque, ao longo do tempo, eu conhecendo outros amigos de Chico Xavier e conversando com eles, eu vi que muito poucos deles tiveram acesso a essas informações, né? Então, eu imaginava, gente, o Chico não deve ter me contado isso à toa, né? Graças a Deus, eu tenho boa memória e isso tem sido uma grande alegria para mim, porque como reviver aqueles momentos tão especiais ao meu coração. Mas olha, Geraldinho, o Chico tinha essa capacidade de imprimir o que ele dizia na cabeça da gente. Não era verdade? É verdade, porque no dia dessa conversa, que foi uma noite de 1986, eu tinha a impressão de que
os meus recursos mnemônicos estavam sendo trabalhados enquanto a gente conversava. Que era como eu se, acredito como se nisso. eu poder gravar tudo isso na minha memória, né? E sabendo naturalmente que não era uma coisa para se falar publicamente àquela ocasião e que algum dia chegaria em que eu pudesse então abordar o assunto. Naturalmente que em se aproximando do ano de 2012, agora com tantas previsões surgindo a respeito deste ano, a gente ficou mais aflito, não é? Porque e faltando 8 anos só, faltando 8 anos. Porque ao mesmo tempo em que a gente sabe de diversas previsões maias e de outros mais acerca do ano de 2012, a gente estava com a ciência desta outra data, que o Chico nos revelou como sendo 2019, como sendo mais importante, não é? E mais característica no próximo processo de evolução das sociedades terrestres. Então eu me sinto assim, é como se eu fosse um funcionário de cartório, né? Com a responsabilidade de entregar determinada notificação, não é? Certo. Não fui eu quem a lavrei. Quem lavrou essa notificação foi Francisco Cândido Xavier, este médium e homem extraordinário, este ser humano único, não é? Que passou pela face da Terra em 92 anos de absoluta dedicação ao próximo, ao Evangelho de Jesus, com um amor à doutrina espírita acima de qualquer coisa, e que, pela sua própria vida, exemplificou todos os ensinamentos espíritas cristãos. E a gente vê que no ano de 2010, ano que comemorou o seu centenário, houve um reconhecimento público amplo e restrito da vida e da obra de Chico Xavier. Do rastro de luz que ele deixou, né? Rastro de luz. Porque era curioso o seguinte, a gente observar durante o ano passado inteiro, milhões de pessoas, milhares de pessoas indo ao teatro, indo ao cinema, verificando a televisão, os jornais, as revistas, tudo trazendo a lume essa vida e essa obra extraordinária que Chico deixou, não é? Então, de forma tal que ele chegou quase a uma unanimidade nacional. Isso. Este é o médium que grafou essa notificação, não é? E você está se sentindo como agora? Eu agora estou aliviado. Graças a você, eu estou feliz, Marlene, porque através da Folha Espírita e aqui de seu programa, nós temos a condição de entregar essa notificação ao público. E o que você pensa das pessoas que pensam contrariamente aos assuntos que estamos ventilando? Olha, sinceramente, a gente não se preocupa com isso, porque não é da ordem de minha preocupação. Eu não tenho a pretensão de querer agradar a todos, não é? Como ele disse, eu estou na função de um funcionário de cartório. Foi-me dada essa notificação. Creio que chegou o momento da entrega dessa notificação endereçada à humanidade inteira. Afinal, a profecia é para se confirmar, né? Exatamente. Como profecia, o próprio Emmanuel já diz, não é para ser realizada. É mais um sentido de alerta, não é? É um despertador para a humanidade, para que ela não escolha o pior caminho. E nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Que é divulgar, né? Por sua vez, o Chico também não recebeu isso à toa. Do contrário, ele nem falaria, não é? Sabendo você que conheceu muito bem ele, a ética do Chico, espiritual, não é? Ele era muito reservado. Se ele falou é porque há uma razão muito forte por trás. E por sua vez, eu penso, ele recebeu isso de quem? Ele recebeu isso também de mais alto, da grande comunidade dos praticantes do Evangelho de Jesus na espiritualidade. Isso. E por que não dizer do próprio Cristo, não é? Sendo que a vida dele foi pautada no Cristo, eu creio que ele recebeu isso também como um profeta da terceira revelação. Como é que o meio espírita, em particular, deveria agir, né, em vista dessas informações? Eu acho, sinceramente, que são informações muito relevantes. Relevantes no sentido
de esclarecimento público. E da fonte? E da fonte. A fonte já está configurada, já está consagrada, né? O Chico Xavier hoje é uma unanimidade nacional no sentido do bem, um representante do bem, do amor, da palavra de Jesus, né? Amado e querido não só por nós espíritas, mas por católicos, por elementos de outras religiões e até mesmo por chamados agnósticos. Né? É verdade. Eu mesmo, na minha família, tenho todos eles e todos admiram o Chico. Então, nesse ponto particular, eu acho que a fala dele, a profecia dele, tem um sentido muito profundo. E nós, nas nossas casas espíritas, temos a nossa responsabilidade. Certo. A responsabilidade de alertar. Por quê? No fundo, cabe a nós mesmos. É aquela frase de Jesus, a cada um será dado segundo as suas próprias obras, não é? É. Então, nós vamos atingir o melhor caminho se nós optarmos individualmente pela melhor hipótese, a hipótese da paz, da concórdia e da união. Nós, como espíritas, temos obrigações perante a nossa vida comunitária, obrigações de solidariedade, de fraternidade, de apoio aos que mais sofrem, não é? Tentando tirá-los do sofrimento, da angústia, da dor, oferecendo a eles a visão da vida mais alta, da imortalidade, da consolação espiritual que a doutrina espírita traz para nós. E temos também que pensar que a pior hipótese será muito dolorosa, não é? O próprio Chico disse, se com a melhor hipótese nós chegaríamos ao mundo de regeneração em 2057, se a humanidade optar pela guerra e nós vivenciarmos todas essas tragédias coletivas situadas na pior das hipóteses, o mundo de regeneração não chega tão cedo, porque nós teremos que reconstruir as nossas sociedades, as nossas relações sociais. E vai haver muito sofrimento. E o sofrimento será gigantesco. Ele chegou a falar na desencarnação de 2/3 da humanidade. É muita gente que vai perecer, não é? E essa comunidade, a grande maioria dessa comunidade estaria sendo desviada para mundos ainda mais atrasados, mundos primitivos, mundos de expiações e de provas, onde eles recomeçariam o seu processo evolutivo. E até a terra, aqueles que herdassem a terra, os mansos e os pacíficos, ainda precisariam, segundo Chico Xavier, de 1000 anos. Né? Porque ele dizia assim, gente, nós não podemos esquecer que o 3º milênio termina no ano 3000. Então a regeneração demorará muito para chegar se a humanidade optar pela pior hipótese. Ela só vai se completar no ano 3000. Então, de qualquer maneira, na melhor ou na pior das hipóteses, espíritos já estão fazendo a migração para outro planeta. Exato. Né? Qual seria o nome desse planeta? O Chico fazia menção que o maior deles chamava-se Quiron, ou chama-se Quiron. Certo. Eu não sei como escreve isso, se é com K ou com Q, mas era o nome que o Chico dava. E ele dizia que era também um planeta guiado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que interessante. Que haveria de receber essa leva de imigrantes espirituais, vamos dizer assim, degredados da Terra, para um ambiente mais inóspito, de maior dificuldade, num mundo primitivo, mas para que eles pudessem também colaborar com o progresso desse mundo, saindo esse mundo do ponto primitivo para o mundo de expiações e de provas. Isso, porque os recalcitrantes, aqueles que realmente não querem o progresso, nós sabemos, já estão sendo levados para outro lugar, né? Agora, isso seria feito pacificamente na primeira hipótese, Na primeira hipótese seria mais brando. Seria mais brando e, é claro, um número menor de pessoas seria transposta ou seria levada para esse outro planeta, ficando um número maior de pessoas aqui, porque optaram pela paz, pelo equilíbrio, pelo amor.
não é? É. Então, tudo em suma se resume à nossa escolha. Isso. Não é? Então, eu gostaria que você nos deixasse uma palavra final, depois que a gente viu todos esses panoramas, que analisou tantos assuntos. Diga alguma coisa aos nossos telespectadores sobre isso. Pois não, Marlene. É com muita alegria que a gente está aqui dando essa notícia a todos vocês, notícia de Chico Xavier, nosso amado médium e amigo. E lembrando aquela frase que o próprio Chico dizia, que era a mais importante de toda a história da humanidade. A frase de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a qual nós deveríamos nos amar uns aos outros segundo Ele nos amou, como Ele nos amou. E conforme o Chico mesmo dizia, não é qualquer amor, é segundo o amor do Cristo, porque este é o melhor caminho, o caminho da paz, da concórdia, da união, para a elevação espiritual de todos nós, sob a direção do Cristo. E nós estamos aqui rogando ao Senhor que nós todos escolhamos a melhor hipótese, que nós todos tenhamos um tempo de paz, de alegria, de esperança, de amor, e que possamos, com o coração manso, pacífico, todos reunidos, herdar a terra. Essa nova terra, nós falamos aqui. A terra da promissão, a terra da esperança, a terra que será renovada e principalmente transformada, né, para melhor e seguindo sempre, é claro, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E fazemos nossas as palavras finais do Geraldinho, que nós possamos ter esse amor, o amor do Cristo em nossos corações, para termos esse mundo de paz, de bonança e esperança que todos nós sonhamos para a humanidade. Com isso, nós encerramos o nosso programa de hoje. Um grande abraço.